E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Werley, bem-vindo a mais uma aula de Geografia. O título da aula de hoje qual é? O mundo ocidental e o mundo oriental. Vamos entender como funciona essa classificação de dois mundos. Antes eu quero te falar o que não é isso daqui. Você conhece o mapa mundi? O mapa mundi aberto, ele tem no meio o meridiano de Greenwich. Aqueles que estão deste lado, do lado esquerdo, é chamado de oeste ou ocidental. Os que estão do lado direito, leste ou oriental. Este assunto aqui não trata diretamente sobre isso. Não é essa classificação simples de dizer, olha, o meio do planeta Terra, de um lado é um grupo, de outro lado é outro, certo? Mas essa ideia do mundo ocidental e do mundo oriental considera os fatores históricos, fatores culturais, fatores religiosos e, por sua vez, também socioeconômicos. Ok, pessoal? Quem são os países que fazem parte do mundo oriental e do mundo ocidental? Vamos entender. Podemos colocar o grupo de países que estão do bloco do mundo oriental, o Oriente Médio e a Ásia. Do lado ocidental, Do lado ocidental, nós podemos colocar os países da Europa e os países que foram colonizados pelos europeus. A América, nós Brasil estamos nesse mundo ocidental, América, seja do norte, central e sul, também a Austrália e a Nova Zelândia, certo, pessoal? No mundo oriental, por exemplo, dominam as religiões islamismo, budismo e hinduísmo. Islamismo, budismo e hinduísmo. Já no mundo ocidental, domina o cristianismo e a cultura desenvolvida pelo cristianismo, atualmente sob forte influência tanto europeia quanto estadunidense, que é a cultura dos Estados Unidos. Ok? Onde isso começou? Quem começou com essa ideia? A Europa. A Europa começou a industrialização no mundo. Nós sabemos, a Revolução Industrial. No século XIX, e também entrando no século XX, a Europa tinha potências industrializadas. Essas potências, como a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália, eles começaram a colonizar os países que hoje são chamados do mundo oriental. Encontraram nesse mundo oriental cultura diferente, povos diferentes. E eles, ou seja, os europeus colonizavam esses povos e chamavam eles de orientais, porque a cultura deles era uma cultura diferente, desconhecida, até chamada de cultura exótica. Por causa disso, os europeus justificavam o seguinte: nós, da Europa, somos superiores, a nossa cultura e a nossa economia é superior a deles. Nós vamos chamá-los de orientais. Resumindo, foi isso. E então o mundo oriental passou a ficar dominado pelo mundo ocidental. Isso foi uma cultura e uma estratégia que os europeus encontraram para dominar os povos europeus do leste e da Ásia. Ok, pessoal? Passado adiante, a própria Europa encontra-se dividida em dois grupos: a Europa Ocidental e Oriental. A Europa Ocidental de hoje são os países que têm maior desenvolvimento e maior industrialização, capitalistas. A Europa Oriental, também chamado de leste europeu, eram aqueles países que pertenciam ao bloco socialista, aliados à União Soviética, que foi desintegrada em 1990. Estes países, eles têm uma industrialização pouco desenvolvida, bem fraquinha, e os países são mais pobres, ok? Assim ficamos com a Europa Ocidental e Europa Oriental.